Que está livre no mercado é o Lucas Tocantins, mais um que tem passagem pelo Remo, onde ele disputou a Série B de 2021, foi bem naquela temporada, né? Apesar do rebaixamento, 39 jogos com 6 gols marcados e uma assistência. Hoje o Lucas Tocantins está no São Bernardo, depois da disputa do Campeonato Paulista, deve sim agora buscar outro clube, já que o seu contrato se encerra no final do mês de abril. Lembrando que o São Bernardo também joga a Série C do Campeonato Brasileiro. No estadual, são 12 jogos com um gol marcado. Até o momento, não consegui apurar se existe o interesse do Remo ou do Paysandu, mas eu veria o Lucas Tocantins com bons olhos nesse retorno a Belém. Tá? Se fosse para o Paysandu para ser um reserva, uma opção ali pelas beiradas, para o Remo seria sim um jogador titular. Na Série C do Brasileirão, vou deixar para vocês o mapa de movimentação do Lucas Tocantins nesse Campeonato Paulista, segundo o SofaScore, mais como um meia-direita, um ponta-direita, um jogador também que ajuda bastante no campo defensivo, tanto é que está bem preenchido, um pouquinho mais atrás, né? Ele que no ano passado, pegando aqui os números para vocês, disputou a Série B com a camisa do ABC, só fez 8 jogos depois de um bom Campeonato Paulista pelo Água Santa. Fez 9 jogos e 2 gols, não deu certo no ABC, acabou saindo, chegou no São Bernardo no finalzinho da Série C, em 8 partidas marcou um gol. Melhor momento da sua carreira, além do Remo lá naquela Série B de 2021. Ele teve um destaque, pelo Santo André em 2022 no Campeonato Paulista, pelo Cascavel também, sendo um nome surgindo muito jovem, né? Ali em meados de 2016, 2017, além das categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, tanto torcedor do Remo quanto também do Paysandu, sobre o Lucas Tocantins, se poderia ser uma boa opção para a realidade dos dois clubes, ou um dos dois clubes, né? Para finalizar o nosso vídeo, eu quero fazer uma indicação, um jogador do Campeonato Paulista que está procurando um novo clube nesse momento, que é o Luan Dias. Jovem, tem 26 anos de idade, um contrato no Água Santa até o final da temporada que vem. Como o Água Santa não tem só a Série D, né, do Campeonato Brasileiro pela frente, o Luan Dias deve sim procurar um novo destino. Meia canhoto pelo Goiás, que é o clube que eu torço. Ele até foi um jogador interessante na composição do elenco da Série B de 2021. Naquele ano, né, na segunda ano marcou 4 gols pelo Goiás. Na Série A não foi tão bem, teve alguns problemas de contusões e quando entrava não conseguia ser aquele nome que o Goiás precisava. No momento, apesar que o Goiás não caiu naquela temporada, né, na Série A foram 24 jogos do Luan Dias. No ano passado, um ótimo Campeonato Paulista pelo Água Santa, 14 jogos, um gol marcado e uma assistência, despertando o interesse do Santos, que contratou o Luan Dias por empréstimo, mas também não deu certo, né? Em 8 jogos não marcou gols e não deu nenhuma assistência. Agora nessa temporada está melhor, vou deixar para vocês o mapa de movimentação do Luan Dias, segundo o SofaScore, uma nota média muito boa no Paulistão, tá? De 7.02, ele soma na temporada já 3 gols e 3 assistências, sendo um gol e uma assistência contra o Vasco da Gama na Copa do Brasil. O Luan Dias, ele pode fazer uma função tanto como um meia esquerda, um meia direita, é um jogador que consegue prender a bola nos seus pés, né? Ele tem a perna canhota como a preferencial, não é um jogador de fazer, por exemplo, muitos cruzamentos ou bater de fora da área. Eu vejo ele como uma posição ideal, talvez como um segundo meio campista, auxiliando nesta saída de bola com maior qualidade ali atrás e também sendo um elemento surpresa no campo do adversário, às vezes caindo pela direita, às vezes caindo pela meia esquerda. Foi assim que ele funcionou melhor, pelo menos na minha avaliação, com a camisa do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. Seria sim uma boa escolha tanto para o Remo ou até mesmo para o Paysandu em uma realidade de segunda divisão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desses 3 atletas? Alguns já com passagens, outros não. Enfim, qual seria a sua análise, o seu monitoramento no mercado neste momento decisivo da temporada, onde você acertando nas contratações ganha-se muito mais êxito, mais moral, mais perspectiva para a torcida ao buscar um novo acesso, além do Black Card. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse interesse do Paysandu e contar com o meia que pertence ao Fluminense na atual temporada para a disputa da Série B do Brasileirão. Estou falando sobre o Iago Ferreira. Ele tem só 22 anos de idade,
um contrato no Fluminense que é sim longo, tá? Eu não consegui confirmar aqui no Transfermarkt, mas deve ser pelo menos até o final de 2025. Por que eu digo isso? Segundo informações do jornalista Caio Blois, do portal Trivela, o Fluminense, mesmo com o destaque do Iago no Cariocão pelo Nova Iguaçu, tem o interesse de emprestar o jogador e dar uma rodagem maior de minutos dentro de campo antes de retornar para o cenário do Fluminense. Se o Flu pensa desta forma, é porque tem um contrato longo no jogador, com o jogador, melhor dizendo, né? Mas eu não consegui confirmar, pelo menos segundo o Transfermarkt, ainda não. Deve sim ser emprestado para o segundo semestre, até porque acho que o Nova Iguaçu ele tem, acho que tem a Série D, né, do Campeonato Brasileiro pela frente, mas pelo que o Iago já demonstrou até aqui, tem bola para mais. Vou deixar para vocês aqui o mapa de movimentação do Iago nesse Campeonato Carioca de 2024. Pode observar, bem preenchido. Ele pode fazer essa função como meia central e o meia direita. É um jogador de muita mobilidade, tomada de decisão rápida também. Não é um jogador, digamos assim, um goleador nato, mas pela posição ele já marcou 3 gols até aqui e 3 assistências em 12 jogos do ano para um jogador de 22 anos de idade, 2 gols na Copa do Brasil e 1 no Campeonato Carioca, as mesmas estatísticas também para o Campeonato Carioca, né? Ele marcou 1 gol e 1 assistência também no Cariocão deste ano, em 10 participações, onde o Nova Iguaçu é a grande sensação, eliminando o Vasco, fazendo boas partidas também contra o Flamengo, contra o Internacional na Copa do Brasil. E o Nova Iguaçu que conta sim com bons jogadores, né? Geralmente deles um pouco mais jovens. Segundo o jornalista, o Caio Blois, o destaque do Nova Iguaçu ele atraiu o interesse de alguns clubes da Série B. O Fluminense tenta renovar o seu contrato antes de emprestá-lo. A intenção do Fluminense não é aproveitar o Iago, mas emprestar ele novamente. A ideia é que o jovem tenha mais rodagem, já que tem poucas partidas como profissional. Foi o que afirmou aí o Caio Blois. Um abraço para ele. E de fato, o Iago como jogador profissional, ele inclusive tem até passagem no Sub-15 do Barcelona. Tem uma curiosidade que eu vi aqui no portal O Gol. No time profissional do Fluminense, ele nunca jogou. Então, assim, é até esquisito isso, né? Ele foi bem no Sub-20, foi bem no Sub-17, emprestado no ano passado ao Náutico, e por incrível que pareça, esse ano é a primeira chance do Iago no time profissional. Estranho isso, né? Estranho. Os primeiros jogos como profissional do Iago Ferreira foi justamente nesse ano pelo Nova Iguaçu, muito bem até aqui. 12 partidas com 3 gols marcados e 3 assistências. Olhando para o cenário do Paysandu, que busca mais um jogador para essa função de meio-campista, de camisa 10, já trouxe o Brandon, né, no destaque do Nação de Santa Catarina. Acho o Brandon com uma característica parecida do Iago, são jogadores jovens. O Carlos Maia também é um jogador jovem, uma aposta do estadual. Nesse momento eu vejo como muito mais necessário o Paysandu contratar um jogador para chegar e resolver o problema. Não consigo enxergar ainda nisso no Iago. Pode ser que ele chegue e assim arrase uma segunda divisão? Pode, porque a fase do camarada é muito boa. Mas eu não colocaria toda essa responsabilidade em cima de um garoto de 22 anos que ainda não disputou a Série B. Tá? Mas se fosse um jogador para chegar e na composição do elenco, para entrar e com calma, ter um nome de maior experiência para auxiliar nesse momento também de transição, aí show de bola. Seria sim uma contratação, uma aposta totalmente válida. O Iago que ele é destro, né? Jogador que bate muito bem na bola, 22 anos de idade. No Fluminense, pegando os números dele de maior destaque no Sub-17 em 2018, 4 gols em 29 jogos. No Sub-20 foi muito bem em 2021, marcando 5 gols e 2 assistências em 29 aparições. Passa no Sub-23 também, na temporada de 2022. No ano passado ele até sobe para o profissional, faz alguns treinos, tem uma pequena contusão também. Acaba sendo emprestado ao Náutico na reta final da Série C, mas não jogou nenhuma vez pelo Timbu, tá? Só ficou no banco de reservas, mas não fez nenhuma partida. Agora de novo o Fluminense optando por emprestar o jogador ao Nova Iguaçu. Gostei do que vi do Iago, reitero aqui os comentários, que em termos de aposta seria um bom nome, tá? Não só para o Paysandu, mas para quase todos os outros clubes da Série B do Brasileirão que estão atentos nos bons, jovens e baratos destaques, vamos colocar desta forma, dos campeonatos estaduais antes do começo do Brasileirão. Pode deixar o seu palpite aqui embaixo também nos comentários o que você pensa a respeito do Iago e também sobre outros jogadores do Nova Iguaçu nesse estadual.